Bom dia, nação de Arro, tudo bem? Que legal estar aqui com todos vocês nesta manhã maravilhosa que Arro tem proporcionado para nós. Nós estamos fazendo essa série do primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 73 hoje. Nós vimos tudo o que Adão passou, inclusive as tentações. E agora Adão e Eva passam por uma situação bem difícil. O único homem e única mulher na terra. E Adão, já conhecendo o desejo de ter relação com a Eva, provocado por Satã fora do tempo e mentindo, faz o Adão ele entrar num grande conflito. E um conflito basicamente é muito complicado, porque Adão ele não esperava entrar nesse conflito tão rápido. E é um conflito difícil porque a gente enxerga toda a capacidade do ser humano em ter essa visão, obrigado amor, em ter essa visão de mudar paradigmas, tudo que Arro tentou fazer para melhorar a vida de Adão, para melhorar a vida de Eva, sempre Satã ele tentou atrapalhar essa situação, tentou atrapalhar, e Adão então ele ficou meio que acuado, diante de todos os ataques que o próprio Satã fazia com as suas hostes. E lembre que sempre Satã ele usava suas hostes, ele nunca trabalhava sozinho, era muito difícil ele trabalhar sozinho. Então, o que dificulta muito às vezes é que hoje, quando alguém quer nos desvirtuar, quando alguém quer fazer uma maldade, quando alguém quer contar um outro evangelho que não seja aquele pelo qual Arro nos apresentou, as pessoas nunca estarão sozinhas, elas sempre terão grupos para defendê-las, para tipo o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e todos os ismos. Eles precisam de uma equipe, eles precisam de uma forma. Hoje nós vemos o enfraquecimento da religião, porque a partir de hoje, sem a televisão, a religião ela não vai evoluir como ela evoluía. Antigamente, uma grande igreja evangélica entrava numa religião, numa mídia televisiva e se agigantava, e se empoderava muito mais diante das outras que não tinham os seus espaços na televisão. Hoje, a saída dessas denominações da TV, que é o que está acontecendo, se elas dependerem 100% da internet, elas vão ter um problema sério, porque na internet existe pessoas de tudo e quanto é tipo de segmento, e o conflito ele vai ser muito maior do que a gente imagina. E esse conflito começa desde Adão e Eva. Veja que Adão e Eva estavam sozinhos, e o Satã tinha suas hostes. Porém, a defesa de Satã era as suas hostes, mas a defesa de Adão e Eva é do próprio Arro. E essa briga ela vem intercalando por longas e longas datas. Então Adão e Eva eles começam a orar, pedindo a Arro se era o momento deles se conhecerem, no relacionamento, porque Adão estava muito com medo dele ter uma relação com a Eva, e após essa relação, a Eva, nesse caso aí, eles pecarem, a Eva estava muito temerosa de fazer de novo, de trazer de novo mais uma maldição para a sociedade, Isso aí é uma coisa que a gente analisa muito, essa visão, essa linha de construção que Adão e Eva traz hoje no momento. Então a gente olha esse paradigma, é muito complicado. Quando você vê, por exemplo, a Eva dizendo, não, Adão, vamos orar aqui mesmo, não vamos para a montanha não, porque no meio do caminho nós poderemos ter surpresas, A gente não sabe o que as nossas próprias convicções de desejo ela pode proporcionar. Então eu aprendo ali com a Eva também que não basta só você ter cuidado com as pessoas e com as coisas. Muitas vezes nós temos que ter cuidado também conosco, com a gente mesmo, porque nós, independente de termos alma e espírito, carregamos um corpo cujo coração é corrupto. Então nós mesmo podemos nos corromper no meio do caminho com nossos próprios pensamentos manchados pelo desejo, muitas vezes, da nossa própria carne.
E a Eva, ela começa a ter essa visão bem ampla desse cuidado de não confiar em si mesmo. Tá? Então é um legado muito grande. Aqui nós vemos o capítulo 73, no verso 1. Né? Então Yahweh atentou para as palavras de Adão e viu que eram verdadeiras e que ele podia aguardar por longo tempo sua ordem a respeito do conselho de Satã. Então Satã, ele havia dado um conselho para Adão naquele juramento de que Adão deveria ter relação com a Eva, para você entender essa passagem. E ela está dizendo, não, você pode aguardar por longo tempo, tá? O que Satã mandou você fazer agora, você pode aguardar por longo tempo. Você vai ser necessário você conhecer a Eva, mas não dentro do tempo que Satã está te estipulando. Então Yahweh está conversando ali com Adão, já para o Adão entender, ó, vamos lá, cara, está errado isso aí, não é bem assim não. Então Yahweh vai conversando com Adão, e Adão vai tendo essa visão bem ampla, do que Yahweh estava querendo mostrar, que ele poderia esperar um pouquinho sim, que ele não precisava ter toda essa pressa, de conhecer a Eva. Isso ia ter um tempo. Então Yahweh aprovou Adão nas suas considerações, na oração que ele oferecia em sua presença, e a palavra de Yahweh veio a Adão e disse-lhe: Ô Adão, se ao menos tu tivesse tido esse cuidado antes de sair do jardim para esta terra, hein? Quer dizer, todo o cuidado que Adão estava começando a ter com Satã é o cuidado que eles deveriam ter tido antes também ao comer do fruto, aquele fruto do conhecimento, nação? Então você vê que interessante. Ó. Então após isto, Yahweh enviou seu anjo que havia trazido incenso e o anjo que tinha trazido mirra a Adão, para que informassem a respeito de sua união com Eva. Então quem ia instruir Adão para ter uma relação com a Eva era aqueles mesmos anjos de Yahweh, cujo Satã se disfarçou lá atrás. Quer dizer, agora vai vir os anjos verdadeiros, ao contrário daqueles anjos que o Satã se disfarçou. Interessante. Então aqueles anjos disseram a Adão: pega o ouro e dá-o a Eva como um presente de casamento e contrata o casamento com ela. Então dá-lhe um pouco de incenso e mirra de presente. Então sede vós, tu e ela, uma só carne. Agora os anjos estavam orientando Adão a conhecer a Eva. O interessante da aliança de ouro, que você coloca no dedo, ela vem muito dessa questão do presente que os anjos mandam o Adão dar a Eva. Ele manda Adão dar a Eva um presente de casamento. Pega o ouro e dá a ela. Então ele não dá uma aliança de ouro, ele dá o ouro, não a aliança. A aliança é um produto comercial que eles incutiram na sociedade para vender. Então quanto mais se vende aliança, e olha que as alianças que se vendem hoje nem são de ouros, elas são em quilates, ela tem um certo grau de ouro, ou muitas vezes banhada, e nem se sabe o limiar desse ouro, porque nas fundições existem os limites, os níveis de graus de valor de cada ouro, que diferem um do outro dentro da sua tiragem. Quando a pessoa tem uma pepita, e ela ali transforma a pepita em ouro, assim como a pedra transformada em diamante. Então a gente vê que existe também esse conceito do valor desse ouro, tanto que o ouro de Ofir, ele era o ouro mais valoroso de todo o planeta. Então ali o Adão dá de presente, de casamento, o ouro. Ele não dá nem mas naquela época porque não tinha como fazer aliança, mas tudo tem um princípio. A aliança de ouro, o que bate muito com esse princípio? É o próprio ouro, mas a aliança já não bate. Não estou dizendo para você que se dar uma aliança de ouro para alguém seja pecado, não estou dizendo isso. Mas dizer que a aliança ela vem de uma cultura
adâmica, isso aí seria a gente forçar muita barra, fortalecendo esse comércio que hoje aí está. E Adão obedeceu aos anjos e pegou o ouro e colocou no peito de Eva, em sua vestimenta, e pediu-lhe sua mão. Olha que interessante, já viu alguém pedir as mãos, botando o ouro no peito, no peito, não é no seio, é no peito, né, de Eva, e em suas vestimentas, quer dizer, ele botou na vestimenta dela que estava na altura do peito e pediu a sua mão. Geralmente a pessoa chega lá com uma aliança de ouro e pede a mão da pessoa em casamento, né? Ou pedia, né? Que hoje em dia é muito raro alguém comprar algo de ouro e dar para uma pessoa e pedir em casamento. Hoje em dia isso aí já está fora, né? É raro as pessoas que fazem isso, apenas aqueles que preservam essa cultura familiar. Então Adão vai lá e ele pega aquele ouro, né? Ele oferece para Eva: toma aqui, Eva, esse ouro, né? E eu te peço tua mão em casamento, né? Lembrando que o pai de Adão e Eva era do próprio Arro, que já tinha consentido. Então você entendeu por que o motivo de Satã querer que o Adão tivesse relação com Eva fora da ordem de Arro, porque Arro se colocava ali como o pai de Eva. Então, para Adão conhecer a Eva, o pai tinha que liberar, e assim veio passando de geração a geração. Claro, mais uma vez, nos dias de hoje isso cai em desuso, né? Nós viveríamos a apostasia dos últimos dias. Em qualquer área que você conheça hoje da nossa vida, ela não tem mais o princípio de que deveria ter a nível de seguir as raízes de Arro, mas sim uma nova metodologia criada pelo sistema para trazer a atribuição da República de Terron. Então é baseado nesse novo caminho que o fim vai se justificando os meios. Então nós temos muito essa complexidade da palavra, que ela é muito difícil de entender na própria Bíblia do Almeida, mas quando você entende aqui no Apócrifo, muitas coisas da própria Bíblia começam a se clarear em muito. Então os anjos, está dizendo ali, então os anjos ordenaram, verso 6, né? Adão e Eva que se erguessem e orassem por 40 dias e 40 noites. E após isso, que Adão viesse ter com sua esposa, pois então isto seria um ato puro e não deturpado. E eles teriam filhos que se multiplicariam e povoariam a face da terra. Mais uma vez, essa questão aí dos 40 dias e 40 noites, como eles ficaram uma vez 40 dias dentro da caverna, lembra? Mostrando que Arro, ele traz aquela questão dos 40 dias, 40 noites, Moisés. Então, por que 40, gente? Porque 40 é como se fosse um mês mais 10 dias. Vamos dizer assim, é um mês mais uma parte da quinzena do outro mês. Se há um estudo em Harvard, onde eles entenderam que quando uma pessoa ela quer mudar um costume ou ela quer obter um hábito, ela precisa repetir esse hábito ou entrar na nova vida desse costume pelo menos um mês. E a partir desse um mês, essa pessoa ela não consegue mais fazer ou ser aquilo que ela estava sendo antes desses 30 dias ou esses 40 dias. E foi feita pesquisa com várias pessoas que tinham um tipo de hábito difícil de deixar. Um deles foi até a pessoa que fumava. E eles colocaram essas pessoas isoladas dentro de um apartamento, tipo um Big Brother, né, para ela ter o hábito de, ao invés de fumar, ela trocar o cigarro por algum outro tipo de hábito. Então, algumas pessoas trocaram por chá, outras trocaram por queijo, outras trocaram, quando queria fumar, elas iam lá e chupavam uma bala, outros quando quisesse fumar, ia lá e fazia o exercício. Ela tinha que ter uma troca, tá? E pegaram várias pessoas que escolheram vários tipos de atividades diferentes para trocar quando ela sentisse vontade de fumar. Quando terminou os 30 e poucos dias daquela prova, todos eles que fumavam há muito tempo, quando eles saíram de lá, eles não tinham mais vontade de fumar. Podia botar o cigarro aceso com fumaça no nariz deles.
eles não tinham mais vontade de fumar. Por quê? Porque o maior remédio para você lidar com uma pessoa que quer ajuda para deixar um hábito que está sendo ruim, ou para ela ou para outras pessoas, é ela ter esse processo de ir para um deserto, entre aspas falando. O que é o deserto aqui? O deserto representa aquele lugar onde não tem aquilo que o teu corpo deseja. Você vai para um lugar, você hoje se droga, né? Eu sou da cocaína, sou da maconha, eu sou drogado, vendo até as coisas dentro de casa. Se houvesse uma empresa de restabelecimento, que a pessoa fizesse esse tipo de trabalho, não só internar a pessoa no centro de reabilitação, mas trabalhar emocionalmente a cabeça dessas pessoas que usam drogas, dizer para ela, olha, você vai escolher toda vez, dentro de 30 dias ou 40 dias, toda vez que você sentir vontade de fumar, de cheirar, você vai escolher alguma coisa daqui e vai trocar esse cheirar e fumar por isso aqui. Ou chupar uma bala, ou comer um doce, ou fazer um exercício, ou fazer uma caminhada, ou pedalar de bicicleta, ou fazer uma esteira, ou fazer flexão de braço. Toda vez que você sentir vontade, você vai ter que escolher algo para você trocar. E aí, se existisse isso hoje no Brasil, eu tenho certeza que o problema de 80% das pessoas que se drogam, elas ficariam curadas. Porque tem coisa que você não cura com remédio, tem coisa que você cura com o tempo. O próprio Moisés, ele precisou desses 40 dias para ele poder deixar o instinto animal que o homem carrega devido ao fruto do conhecimento. Quando você mata uma pessoa, quando você faz o mal a alguém, é o instinto animal do lado terror que age no ser humano, que já está embutido nele, nem precisa ser ser possuído por demônio, porque o próprio fruto que nós já carregamos, se nós não dominá-los, nós acabamos fazendo coisa até pior do que se tivesse demoniado. E Adão e Eva, então, como eles nunca tinham tido uma relação, e eles aprenderam agora a relação com Satã, porque Satã enganou eles, então Adão tinha que tirar aquela fantasia da cabeça para poder ele ter outro tipo de pensamento ao se deitar com a Eva, porque de outra forma ele ia matar a Eva, vamos dizer assim, pela forma que ele aprendeu com Satã. Então os anjos ordenaram a Adão e Eva que se erguessem e orassem por 40 dias e 40 noites. E só após isso que Adão viesse ter com sua esposa, pois então isto seria um ato puro e não deturpado, e eles teriam filhos que se multiplicassem e povoariam a face da terra. Forte essa passagem, nação, que nos ensina muita coisa, muito conceito, nos é ensinado em relação a essa visão. Olha só que situação. Então, está dizendo aqui, então ambos, Adão e Eva, receberam as palavras dos anjos, e os anjos retiraram-se. Então o Adão já começou ali pelo respeito, Adão e Eva recebem a palavra dos anjos e eles se retiram. Olha só que informação brilhante isso aí, nação? Então Adão e Eva começaram a jejuar e orar até findados 40 dias. Vê que essa questão do jejum, ele não é religioso, que não existia religião na época de Adão e Eva. O jejum, ele não tem um sentido de religioso, ele é muito mais antigo do que a própria lei de Moisés. O jejuar aqui, ele é a pessoa considerar que ela não tem que cuidar só da parte exterior do corpo. Existem órgãos internos que precisam estar bem. Se você tem dor de fígado, que você não pode apalpar e ver, você vai ter dificuldade de andar por causa da dor que esse fígado vai te dar. Mesma coisa acontece com o pâncreas, com o intestino, com o pulmão, com o coração, que são órgãos que você não consegue colocar as suas mãos para aliviar a dor, da forma que você se machucaria externamente e poderia passar a mão para tentar aliviá-la. Então, o jejum é como se fosse as mãos da pessoa acalentando partes físicas do corpo internamente. Quando você, por exemplo, se você tem o costume de não jantar de noite,
Olha o quão bem você faz dando o tempo como remédio para curar várias patologias que estariam se formando dentro de você. Você consegue perceber que a questão ela vai muito mais além até da própria medicina? Então Adão e Eva começaram a jejuar e orar até o findar dos 40 dias. E então uniram-se como os anjos lhes haviam dito. E desde o tempo em que Adão deixara o jardim até seu casamento com Eva, se havia passado 223 dias, que são 7 meses e 13 dias. Então, desde o tempo em que Adão deixara o jardim, então, já se passava somente no 23º dia que Adão veio conhecer o que era ter uma relação com uma mulher, mesma coisa a Eva em relação a Adão. Então, essa informação a gente aprende na Escritura e quebra toda aquela mentira de que Adão teve relação com a Lilith no paraíso, que a Eva teve vários homens, que a Eva saiu tendo relação com todo mundo. Então, é quebrado esse paradigma. É claro que ele vai existir, vai ter pessoas que os defendam, porque hoje tem pessoa que defende tudo que tu imaginar. Tem pessoa que defende até a pedofilia, você quer mais o que? Então, a questão aí e pedofilia, gente, não é mulher barbada de 17, 18, 19 anos, não. Pedofilia é bebê mesmo, estou falando bebê. Quando a gente fala de pedofilia aqui, as pessoas, tem gente que é tão ignorante que ela pensa, porque eu sou casado com uma menina nova. Não, isso não é pedofilia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pedofilia é eu pegar um bebê, uma criança de 7 anos para 8, 9 ou 10 anos, 12 anos, vamos pegar aí, ó. Se o cara pegar uma criança de 15 anos para baixo, é caracterizado uma pedofilia. Claro, obviamente. Então, e a pedofilia tem seus graus. Quanto menor a idade, pior a sentença. Você sabe que tem pessoas que já teve relação com um bebê recém-nascido. Se você não acredita, só vocês verem os rituais e puxar a ficha na polícia que você vai ver coisas extraordinárias. Não precisa nem você ir no Bohemia Groove para poder você ver coisas tão macabras e sinistras que você vê aqui mesmo no próprio Brasil. Então é muito importante nós termos essa visão ampla do que Arro quer mostrar. Então, olha aí, é muita coisa importante. No verso 9, está dizendo assim, ó: assim Satã, em sua guerra contra Adão, foi vencido. Olha aí, ó, tá vendo? O Adão, a guerra que o Satã fazia contra Adão foi vencida. Adão consegue vencer mais uma vez o Satã, porque ele não tem relação com a Eva no tempo e no juramento que ele, mentindo, ele fez para Adão. Edson, mas como que o Adão conseguiu vencer o juramento se ele fez o juramento com Satã? Mas Satã ele usou técnicas mentirosas, ele ultrapassou, ele veio disfarçado de anjos, ele veio mentindo para Adão, e não há juramento na mentira. E você sabe disso, o juramento não existe, Não existe juramento na mentira. Então é uma coisa que você tem que aprender. A maçonaria, ela faz os seus juramentos, mas diante de Arro, que é a verdade, esses juramentos não têm peso se colocar Arro na causa desses juramentos que você vê nessas entidades seríssimas de pessoas bem vestidas, com as suas vestes maçônicas, os seus rituais de catolicismo, os seus ternos brilhantes do cristianismo e de outras religiões, como o espiritismo, como o budismo, esses líderes, o guru, que são muito sérios naquilo que eles fazem, mas tudo que eles fazem diante da verdade de Arro não tem peso. O peso dessas organizações, ela só tem poder se você permitir que elas de ti se apoderem. A partir do momento que você permite que a igreja evangélica e os líderes eles sejam reverenciados como homens de Deus, então se você se permitir achar que eles são do Criador, são homens ungidos, então é você que está permitindo que a mentira ela tome o lugar da verdade de Arro. Não, ninguém é culpado.
Tá, mas acontece que os líderes me confundiram e me enganaram, mas o povo erra por não examinar aquilo que ele apresenta. Isso é a melhor forma de você não ser enganado, é você ir para a Escritura. Eu vejo pessoas dizendo que assim, mas eu não creio na Escritura. Mas desculpa, a Escritura consegue desmascarar o próprio sistema religioso. E é com ele que nós aprendemos que esse sistema é uma furada. Então, o Satã, ele perde essa guerra contra Adão. E muitas guerras que talvez Satã está se levantando hoje, porque Satã aqui, eles usavam suas hostes. Hoje ele usa pessoas, porque as suas hostes estão presas. Ele também está preso. Mas as pessoas que ele persegue não estão presas com ele. A posteridade de Adão e Eva, que ele perseguia quando ele estava solto, continua aqui em cima. Ele está no subterrâneo. E como agora Satã, ele não consegue usar suas hostes, ele vai usar então pessoas que se entregarão a ele para continuar a obra de destruir a posteridade de Adão, os justos. Porque Yahweh não vai salvar todas as pessoas, mas os justos de Adão. E o Satã vai aproveitar essas pessoas que não buscam a justiça, que não buscam o carinho por Yahweh, que não buscam o carinho por seu próximo. Ele vai usar exatamente essas pessoas cheias da tecnologia, da cientologia, cheia da metodologia de mídia, de segmentos de pessoas que seguem um tipo de hábito e acham que são maiorais. Ele vai usar essas pessoas para desvirtuar as que estão no caminho. E aí que está o problema, porque são muitos os segmentos que o caminho largo traz, parecido com o caminho de Yahweh. Mas o caminho de Yahweh é um só. Ele não tem segmentos paralelos para ajudá-lo, enquanto que o lago tem. Então aí, no patamar que você se encontra hoje, no nível de conhecimento e de maturidade que você alcançou, é que você vai conseguir vencer muitas outras informações parecidas com a do caminho e que pode te desviar e te tirar do caminho se você não estiver vigilante. Tem que ter muito cuidado com isso, tem que ser firme com pessoas que muitas vezes elas trazem um novo conceito. Paulo chegou a dizer: quem vos desviou tão facilmente do caminho pelo qual de mim aprendeste? Você veja, porque já na época do próprio Paulo, o que você vê hoje se repetia lá. Havia muita gente que queria desviar as pessoas do caminho de Yahushua, que Paulo estava trazendo para os gentios, e que isso se repete também nos dias de hoje, não tenha dúvida disso. Então, nação, é muito importante você ter essa base de entendimento, é muito legal você buscar isso, Nós vamos vir no próximo capítulo ele vai ser muito interessante, porque nós vamos ver se o Satã, qual é a investida agora que Satã vai usar. Você vai entender o porquê que Caim matou Abel, Você vai entender, você vai ter a visão agora de que até na morte que o Caim aplicou no seu irmão, teve as mãos de Satã. Tem gente que diz que Caim era filho de Eva com Satã. Olha bem, gente, aonde vai a imaginação de quem não lê e quer trazer uma ideologia da sua própria cabeça? Houve o envolvimento de Satã na morte de Caim, de Abel por Caim? Claro que houve, mas não em relação a Caim ser filho de Eva com o Satã, ou com a serpente, ou com qualquer outro monstro que eles queiram colocar. O Caim, ele era extremamente filho de Adão e Eva. Se fosse assim, então, os nossos filhos, quando você tem filhos e alguns se descambeiam para o caminho errado, então a mãe que gerou esse filho, ela deitou na cama com o diabo. Se nós formos olhar por essa metodologia de morte que aconteceu ali no Velho Testamento. Então nós temos que ter muito cuidado, nação, porque muitas pessoas elas vão vir trazendo muitas fontes estranhas, elas vão acender muito fogo estranho no nosso meio. E o fogo estranho é aquele fogo que Arro não acendeu. É aquele ensinamento que não é o do caminho. Não são, na verdade, as instruções que Arro quer trazer para nós e estão nos instruindo para muita gente se desviar de Yahushua, principalmente nesses últimos dias,
os caminhos vão se parecer muito, é o último jogo, são as últimas peças a ser mexidas, até mesmo antes do terremoto. Então todas as religiões, todo o sistema, todo o poder de mídia, todo o poder de política, todo o poder religioso vão trabalhar para se igualar ao patamar de segmento que Yahushua ele tem apresentado para nós, para seguirmos nesse caminho. Muitos espinhos, muitas pedras, muito chão arenoso será colocado para nos derrubar e nos apresentar um engano. E ninguém engana ninguém com algo ruim. Isso é uma coisa que nós temos que colocar dentro da nossa cabeça. Ninguém engana ninguém com algo ruim. As pessoas são enganadas com coisas boas e parecidas com aquelas que são as verdadeiras. E compete a nós termos essa maturidade para entender quando alguém está tentando nos subverter a desviar daquilo que Yahweh nos apresentou, ou quando essa pessoa é extremamente verdadeira e tudo tem o seu fruto, e tudo tem a sua revelação. Ninguém consegue dizer que foi 100% enganado. Uma hora a pessoa vai saber que foi enganada. O problema é ela ter humildade para enxergar que alguém conseguiu enganar ela. Então isso é muito importante para nós entendermos como que as coisas ela têm que acontecer no último dia. O fato de você ter sido enganado não quer dizer que você errou. Não quer dizer que você agora é um monstro. Não, todo mundo é enganado. Eu já fui enganado várias vezes. Agora, o que vai diferenciar não é o você ter sido enganado, mas por quanto tempo você foi enganado e se nesse tempo que você foi enganado teve um espaço, teve uma oportunidade de você sair do engano. Então isso é que nós temos que entender. Tá bom, nação? E aí está a nossa frase do dia hoje, vamos ler aqui. Não te desanime se o mundo te desprezar. Às vezes o desprezo te prepara para receber a multidão. Legal, né, nação? Então não se desanime, que a terra conduza o teu corpo, que a água molhe a sua alma de esperança, que o assopre leve e suave sobre o teu rosto, e até que nós venhamos estar nesse plano, que a rocha te carregue na palma das suas mãos. Fique aí, porque 9 horas nós vamos vir aí com a live, tá, do capítulo 74, e vai estar muito interessante. Favelas e nos pancadões, cidadãos são presos em manifestações. Os remédios não servem, não tem comprovação. Lockdown é a saída e a ciência no chão. Vem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Vem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em paz. Há soldados armados pelo quarteirão. O decreto está acima da Constituição. Nos quartéis generais planejando uma ação, mas não tem o apoio da população. Onde está o dinheiro da federação? São bilhões investidos sem licitação. O Supremo investiga e prende o cidadão, mas não prende aquele que rouba a nação. Bem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Bem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volta.